Olá, boa tarde, meio-dia, 2 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Jequié. A temperatura média na cidade de Sol neste momento é de 33 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1. E na edição de hoje nós vamos falar sobre a produção de insulina no Brasil. O Ministério da Saúde, anunciou uma nova parceria com o setor privado que vai permitir a fabricação de insulina glargina de forma nacional. Com o acordo, o abastecimento do Sistema Único de Saúde não será mais dependente de insulina importada. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Bancas de heteroidentificação e reserva de vagas. Saiba como funciona o processo na UESB e a importância dessa ferramenta na garantia da inclusão e do acesso ao ensino superior. COP30, perspectivas para o futuro. Na quinta reportagem da nossa série especial, você vai saber mais sobre as espécies endêmicas da nossa região e qual a importância de preservá-las. E ainda, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Na edição de hoje, você vai conferir uma reportagem especial que mostra como a luta contra o racismo e pela igualdade continua viva e urgente. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, na sua tela 77-3424-8766, ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag N1 que aparece aí embaixo no seu vídeo. Hoje é quinta-feira, 20 de novembro. O ESB Notícias primeira edição está começando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do ESB Notícias. Na hora do seu almoço, deixando você sempre muito bem informado aqui na tela do seu canal 4.1. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre o acesso e inclusão na UESB, gente. Desde o último vestibular, a instituição adotou as bancas de heteroidentificação, uma importante política de garantia de direitos de acesso ao ensino superior. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Lins. As políticas de ações afirmativas foram implantadas aqui na UESB no ano de 2008. Mas foi a partir deste ano que a universidade adotou as bancas de heteroidentificação. Não havia necessidade. Só que aí, talvez como as pessoas perceberam que era só uma autodeclaração, alguém foi lá e falou, então eu vou me autodeclarar, se é só isso, né? E aí começaram as fraudes. E aí com as fraudes começaram as denúncias e aí todas as universidades passaram a realizar as bancas, praticamente todas as bancas de heteroidentificação. E o próprio movimento negro passou a reconhecer a importância dessa estratégia de proteção das vagas. Desde então, já foram mais de 500 candidatos submetidos, em uma janela que analisa não apenas a aparência, mas também o recorte econômico ao qual essa pessoa está submetida. O objetivo da banca é garantir que as vagas sejam ocupadas pelo perfil estabelecido em lei. Porque hoje o movimento já diz que existe o pardo negro e o pardo branco, né? Onde é que essa pessoa está? Então, também para dizer para você que é pardo, né? Que a gente não está aqui trabalhando e olhando para você como um fraudador, né? Então, a gente também tem esse cuidado com todas as pessoas que estão ali, mesmo as que têm a sua autodeclaração indeferidas, né? Érica Gonçalves é aluna do campus de Vitória da Conquista. Entrou este ano na universidade e já passou pela banca de heteroidentificação. Foi uma participação tranquila, apesar de ficar um pouco tensa, mas os examinadores passam muita tranquilidade e confiança para que os alunos se sintam mais confortáveis. Ela veio de escolas públicas na educação básica e se autodeclarou parda. Meu pai é negro, minha mãe é branca e minha avó é negra retinta. Apesar da legitimidade da banca, a intenção é que no futuro ela não exista. Nosso sonho é que ela acabe um dia, né? Inclusive a heteroidentificação, lá na frente a gente vai falar, nossa, a gente precisou fazer isso, que triste, né? Mas precisa porque já mostra resultados. O Ministério da Saúde anunciou uma nova parceria com o setor privado que vai permitir, a fabricação da insulina glargina aqui no Brasil. Com este acordo, o abastecimento do Sistema Único de Saúde não será mais dependente da insulina importada. A glargina é utilizada principalmente para o tratamento da diabetes dos tipos 1 e 2 e, em muitos casos, permite que o paciente faça apenas uma aplicação por dia. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil.
Este é o primeiro lote da parceria para a produção de insulina Glargina no Brasil. Chegaram hoje em São Paulo pouco mais de 2 milhões de frascos. Até o final do ano, devem ser entregues mais 4 milhões e 700 mil unidades. No ano que vem, deve ser entregue uma quantidade semelhante, mas a meta é conseguir fabricar mais de 30 milhões de unidades aqui no Brasil. A produção nacional será possível graças a uma parceria entre a Fiocruz, uma empresa brasileira de biotecnologia, e uma companhia chinesa, uma das maiores produtoras de insulina do mundo. Grande avanço para quem sofre com diabetes tipo 2. Além disso, a garantia da produção aqui no Brasil deter a tecnologia, produzir as etapas todas aqui, isso é uma segurança também, porque faz com que esse paciente não fique submetido a crises internacionais de produção da insulina como existe hoje. A parceria com a Fiocruz prevê a transferência da tecnologia da empresa chinesa ao Brasil. Ao final desse processo, que deve durar 5 anos, o principal insumo para a fabricação de insulina deverá ser feito na unidade da Fiocruz, no Ceará. Há 20 anos o Brasil não produzia insulina. Nesse 2025, nós estamos produzindo já 2 tipos de insulina. Uma insulina recombinante, na parceria com a Índia, e agora a insulina Glargina, na parceria com a China. Vamos fazer um intervalo aqui no ESB Notícias, gente. No próximo bloco, na nossa série especial COP30 Perspectivas para o Futuro, você vai conhecer quais são as espécies endêmicas aqui da nossa região e qual a importância, claro, de preservá-las. O intervalo é bem rápido, não sai daí não. O ESB Notícias, primeira edição, volta daqui a pouco. Até já. A vida está aberta pro Brasil, pro som que vem da rua, pro cheiro do almoço de domingo, pro batuque, pro sotaque. Que alegria! Tá aberta pro riso fácil, pro improviso genial, pra beleza que mora em cada canto e pra força de quem segue em frente todo dia. Porque a emoção de um país inteiro pode ser vivida aqui, ao mesmo tempo. TV aberta, há 75 anos, aberta para você. Uma campanha da Aberte. No coração do Sudoeste baiano, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia pulsa há 45 anos, como símbolo de transformação, conhecimento e compromisso público. É pública, é ciência, é inovação, é cultura, é luta, é transformação, é minha universidade. UESB, há 45 anos construindo saberes, formando pessoas e transformando vidas. Salve, comunidade! Arrume-se com a gente pra se vacinar. É contra HPV? Só vamos. Proteção garantida. É no SUS e é de graça. Prevenir é mais fácil que tratar. Eita, esqueci minha caderneta de vacinação. Relaxa, a gente tem nossa caderneta aqui no meu SUS Digital. É só abrir o aplicativo, pegar seu documento de identificação e colar na UBS. Vacinas HPV estão disponíveis gratuitamente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Vacina Sempre Brasil, Ministério da Saúde, Governo Federal. A nova revista eletrônica de esporte está chegando com tudo. Futebol sempre em destaque. Mas não só os gols. Tem muita análise e opinião. E o esporte paralímpico? Aqui tem espaço o ano inteiro. Entrevistas com quem faz o esporte acontecer. Atletas, técnicos e especialistas. Os grandes eventos do Brasil e do mundo. E quadros sobre nutrição, saúde, treino e bem-estar. Porque se cuidar faz parte do jogo. Tudo isso e muito mais no Brasil Esporte. Todo domingo às 8h30 da noite, aqui na TV Brasil. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você!
Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ao longo dessa semana, você tem acompanhado em nossos telejornais, gente, reportagens especiais sobre a COP30, a cúpula do clima que acontece até o fim dessa semana em Belém, no Pará. Como você pode perceber, nosso cenário fica um pouco diferente para falar de meio ambiente, né? E no episódio de hoje, você vai conhecer quais são as espécies endêmicas aqui da nossa região, que é conhecida pela grande biodiversidade. E também na nossa reportagem, você vai saber quais são os riscos enfrentados e os desafios para a preservação dessa fauna tão abundante aqui na nossa região. Confira mais detalhes na reportagem. O que torna uma região única? O relevo, o clima. Vitória da Conquista é um município conhecido por sua mata de cipó. Vitória da Conquista, ela é formada basicamente pelo encontro dos dois biomas principais aqui do Brasil. Então, Mata Atlântica a leste, né, que até a metade mais ou menos do município, e Caatinga a oeste. O encontro desses dois biomas forma uma fitossonomia muito especial, que é a conhecida como mata de cipó, ou floresta estacional semidecidual. Além das espécies nativas, são encontradas 6 espécies endêmicas por aqui. Realmente nós temos, em tese, 6 espécies endêmicas do município, registradas como endêmicas. A maioria está dentro da família Bromeliaceae, são dos grupos das bromélias. E destas, do grupo das bromélias, a gente conhece muito pouco. Não se sabe o tamanho da população e nem o habitat, o período de floração, quem são os seus visitantes e tudo mais. Com relação ao Melocactus conoides, esse você tem um conhecimento melhor. O Melocactus tem sua comercialização proibida. Esses foram apreendidos durante uma operação do governo municipal em uma feira livre da cidade. No herbário mantido pela prefeitura, é possível apreciar outros exemplares igualmente raros, como é o caso dessas bromélias. O herbário é uma amostra da diversidade da vida botânica em Vitória da Conquista. Ele ajuda a preservar espécies, mas está muito longe de ser a principal ferramenta para combater os problemas relacionados à ecologia. A importância está justamente na interação dessa espécie com outras espécies, né? Então, se o Melocactus ele é extremamente resistente à seca devido à sua capacidade de resiliência, quanto de reserva de água. Então, ele vai ser capaz de produzir frutos em épocas que outras plantas não estão produzindo fruto. A copaíba é um bom exemplo de espécie para a gente entender sobre este equilíbrio. A copaíba é uma espécie que ocorre, é nativa aqui da região. Ela ocorre também aqui na Serra do Periperi. Então, ela é interessante porque na semente dela tem uma massinha que os pássaros adoram essa massinha. Então, quando os pássaros pegam a semente para se alimentar, eles acabam dispersando essas sementes. Então, é bem interessante. Entre as plantas mais vulneráveis está a braúna. Mesmo com todos esses espinhos, não consegue se proteger da ação de certos predadores. É verdade que nem todas as espécies têm potencial ornamentativo, nem por isso são menos necessárias para o equilíbrio do ecossistema local. O Parque Municipal da Serra do Periperi é uma unidade de conservação com cerca de 1.100 hectares. Então ele está inserido na área urbana do município de Vitória da Conquista. Então tem muita ação humana, principalmente queimada, descarte de lixo, retirada do Melocactus, que mesmo com fiscalização, tem pessoas que ainda retiram para comercializar. Então é uma questão de consciência e de educação ambiental, né? As pessoas terem essa consciência da importância desse patrimônio para a cidade. No próximo episódio, acompanhe como as iniciativas sustentáveis ajudam a preservar o equilíbrio ecológico. É isso, importante preservar a fauna e a flora para que a gente mantenha o nosso ambiente, nossa biodiversidade
sempre em equilíbrio, né, gente? Porque se a gente mexe com a natureza, a gente aqui em Vitória da Conquista, você viu durante a semana, né, as reportagens sobre as chuvas aqui na cidade, mexeu com o meio ambiente, a mãe natureza fala mais alto e aí os estragos são muito grandes. Vitória da Conquista não tem capacidade para tanta chuva, como a gente percebeu, né? Então é importante a gente cuidar do nosso meio ambiente, fazer a nossa parte, claro que é uma decisão coletiva, mas cada um pode fazer a sua parte para garantir aí a preservação do meio ambiente. Como você já viu aqui, ó, a gente continua falando de chuva, de clima. Chegou a hora de conferir como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região nesse feriado da Consciência Negra. Alerta para a previsão em Vitória da Conquista nesta quinta-feira. O dia deve ser de chuvas pesadas. À noite, o céu fica nublado na maior parte do tempo. Mínima de 17, máxima não passando dos 23 graus. Na sexta, o final de semana começa com dia em sua maioria nublado. À noite deve ser de chuvas leves. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 23. Já no sábado, a previsão é de chuvas leves. Noite nublada em sua maioria. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 25 graus. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo para outras cidades do sudoeste baiano. Para Itapetinga, quinta-feira de chuvas leves durante o dia. Noite nublada. Mínima de 20, máxima de 26. Em Jequié, dia de chuva pesada. A noite também deve ser chuvosa na Cidade Sol. As temperaturas variam entre 20 e 27 graus. Em Maetinga, a quinta também deve ser de chuva. Durante a noite, o céu fica nublado, mínima de 18 e máxima de 25. Hora de mais intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, vamos falar de vestibular, o ESB 2026. O quadro de olho no vestibular hoje vai trazer dicas e macetes para a realização da prova de exatas. É bom ficar atento, viu? E ainda hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E nós preparamos, claro, uma reportagem especial que mostra como a luta contra o racismo e pela igualdade continua viva e urgente. O intervalo é rápido, não sai daí não. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. De segunda a sexta, estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. 15 para 1 da tarde, destaques de todo o Brasil e do mundo em uma linguagem clara, com entrevistas, análises e prestação de serviço para você. Jornalismo público, de qualidade, responsável e atual. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. A cada 41 homens, um perde a vida para o câncer de próstata. No Brasil, este é o segundo tipo de câncer mais comum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2040 o número de casos pode dobrar. Não faça parte dessa estatística. Procure seu urologista. Previna-se. A prevenção cura, o preconceito não. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. O cinema brasileiro está em festa. Parece que a partir de agora isso vai se tornar cada vez mais comum. Celebrando um momento de grande reconhecimento mundial. Opa, chegamos aqui. Discurso. Speech. Speak English. A little bit. Let's go, girl. Na TV Brasil, sempre acreditamos na força das nossas histórias. E o espaço para filmes nacionais é garantido. É por causa de vocês e do amor que vocês têm por mim. Obrigado, do fundo do meu coração. Ainda
estamos e sempre estaremos aqui. Na torcida pelos nossos talentos. Pelo nosso cinema. Olá, eu quero convidar você para nossa sala de notícias. É o Repórter Brasil com tudo que acontece no dia, no país e no mundo. Política, economia, as condições do clima. Nós temos um compromisso com temas diversificados e especial atenção à prestação de serviço e reforço da cidadania. Os principais fatos da sua região, com o olhar das emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. Não perca o Repórter Brasil, às 19h. Já estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. O vestibular UESB, gente, está chegando e o ESB Notícias segue junto com você, vestibulando, nos preparativos para as provas, né? E hoje, a jornalista Yasmin Luene recebe um especialista da área de exatas que trará dicas e macetes para que você possa se dar bem nas provas. Confira. Chega mais e seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso quadro De Olho no Vestibular. A cada semana vamos trazer um tema sobre o vestibular da UESB 2026 e tirar as suas dúvidas. No programa de hoje vamos conversar com o professor de Química, Elan Carlos, para entender mais sobre as questões direcionadas da Química no vestibular. Então já prepare aí o seu bloco de notas e sua caneta. Professor, seja muito bem-vindo ao De Olho no Vestibular. Olá, Yasmin, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar batendo esse papo aqui com os nossos futuros aprovados. Professor, para começar, o senhor poderia trazer para a gente aí uma perspectiva dos temas mais abordados quando o assunto são as questões de química, por exemplo? Oi, eu já vou fazer um recorte. Quando mencionamos os conteúdos mais cobrados de cada disciplina dentro de um processo seletivo, o aluno ele precisa conhecer a banca realizadora, para ele traçar um perfil bem fidedigno da prova. A banca realizadora do processo seletivo do vestibular da UESB é a banca Avalia. E pegando os recortes das provas anteriores dessa banca, existem alguns conteúdos de química bem característicos, bem pré-definidos. A você, vestibulando, quais seriam esses conteúdos? Conteúdos como estequiometria, eletroquímica, equilíbrio químico, e são questões bem clássicas, as chamadas questões conteudistas. Professor, existe algumas pegadinhas? Pode existir possíveis desses conteúdos na prova? Olha, quando chegamos no modelo de processo seletivo do vestibular propriamente dito, ainda existe aquelas questões que você vai bem clássico. Opa, essa aqui é a letra A, não tem como estar errado. Mas existe sim algumas entrelinhas que uma questão coloca exceto, todas são verdadeiras. Isso é possível sim do aluno encontrar nesse processo seletivo, nessa prova. Então, como é que o estudante ele pode driblar essas pegadinhas, professor? Olha, como o número de questões que o aluno irá realizar em cada dia de prova é um número bem bacana em função do tempo que ele tem. Então, diferente da prova do Enem, que é um tempo bem limitado, de no máximo 3 minutos por questão, no vestibular do UESB, o aluno ele vai ter o tempo suficiente para olhar a questão, reler a questão, ficou em dúvida, deixe a questão de lado, depois retorne, para justamente ele não acabar caindo nessas armadilhas que algumas questões podem acabar aparecendo. Professor, perfeito, já ótimas dicas trouxe para nós, mas agora nós vamos às perguntas que os nossos vestibulandos enviaram para a gente. Como identificar o tipo de raciocínio que a questão está pedindo, seja cálculo, interpretação ou outras? O nosso vestibulando ele vai se deparar entre 7 a 8 questões. É fato que 3 questões vão ser questões meramente numéricas. Então a questão vai perguntar qual é o valor X, qual o valor Y. Então questões como essa ele precisa ser bem estratégico no resolver, fazer uma regra de 3 e não esquecer de anotar todos os dados que são fornecidos na questão, para que ele possa coletar corretamente, aplicar corretamente a regra de 3 e assim marcar a alternativa correta.
Um outro vestibulando encaminhou a seguinte pergunta para a gente, professor: quais macetes você recomenda para resolver mais rápido as questões? Olha, na química, de fato, ela é recheada de macetes. Existem macetes, eu vou puxar alguns aqui. A você, vestibulando, pega o papel, pega a caneta, anote aí. Vamos para um macete de um assunto chamado eletronegatividade. O macete, para você lembrar quais são os átomos mais eletronegativos, é ele. Fui, o F do flu, ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Todas essas primeiras palavras, o F do flu, o O do oxigênio, o H do hospital, é para justamente mencionar quais são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, anote esse macete que você vai sim, com toda certeza, usar na prova da UESB. O que é mais importante, professor? Decorar fórmulas ou entender o conceito por trás delas? Olha, se essa pergunta fosse uma pergunta direcionada para a prova do Enem, eu diria, olha, esqueça decorar fórmulas. Você precisa entender o conteúdo atrelado a um contexto. Quando chegamos no vestibular, principalmente no modelo da banca avalia, que é a bancalizadora, ela é uma prova bem direta, bem conteudista. Então, sim, você precisa decorar fórmulas. Sim, você precisa decorar aquelas exceções que infelizmente tem na química, mas que faz extremamente importante nessa hora do vestibular. Como você sugere organizar o tempo de prova para equilibrar humanas e natureza? Olha, é uma prova que o aluno ele não vai ter muita dor de cabeça quanto ao tempo, mas eu sou muito do aspecto emocional, o aspecto de segurança. Quando ele chega na prova e ele consegue transitar facilmente pelas questões, ele começa a se sentir mais seguro. Então, mediante a isso, a minha dica para você vestibulando é: chegou no segundo dia, que é a prova de humanas, a prova de natureza, química, física, biologia, história, geografia, comece a prova por aquela disciplina que você se sente mais confortável, se sente mais seguro, leve o tempo que for necessário e aí depois você transita por uma disciplina que você tem uma menor afinidade. Então, assim, se você seguir o padrão normal da prova, você não vai ter muita dificuldade quanto ao tempo. Agora, a minha sugestão é: comece pelaquela disciplina que você se sinta mais confiante, mais seguro, porque aí você vai transitar bem de forma tranquila ao longo de toda a prova. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso quadro. Eu que agradeço, Yasmin, parabenizar a TV UESB pela excelente iniciativa e você, vestibulando, deseja a você uma excelente prova, que você possa estar matriculado nessa instituição já no próximo vestibular, no próximo ano, 2026. E lembrando para você que está nos acompanhando, as provas do vestibular UESB 2026 serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. E se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente no nosso WhatsApp, que é o 77-3424-8761, ou para o nosso e-mail, jornalismotv@uesb.edu.br. A gente se encontra semana que vem. Até lá! Então estão aí as dicas, e se você em casa quiser conferir os outros episódios da nossa série especial, já tivemos dicas de livros, da redação, dos filmes, e agora aí dicas para matéria de exatas. Basta acessar o nosso canal no YouTube, aparecer embaixo no seu vídeo, escanear o QR Code, você pode rever todos os episódios dessa série especial aí do Vestibular UESB 2026, tá bom? Agora a gente muda um pouco de assunto, gente. No Brasil, o 20 de novembro é mais do que uma data no calendário. É um chamado à memória, à resistência e à valorização da cultura afro-brasileira. Um dia para celebrar conquistas e reconhecer os desafios que ainda precisam ser enfrentados. Hoje, você vai conferir uma reportagem especial que mostra como a luta contra o racismo e pela igualdade continua viva e urgente. A reportagem é de Edilane Rocha. Ninguém ouviu um soluçar de dor num canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou. Dia da Consciência Negra. Sabe como surgiu? Sim? Não? Então eu te farei um breve resumo.
No ano de 1971, jovens universitários negros de Porto Alegre se reuniam constantemente para discutir questões e injustiças que norteavam jovens da capital gaúcha, como também de todo o Brasil. Uma dessas pautas era a criação de um dia que pudesse discutir e celebrar a cultura da comunidade negra aqui no país. Os integrantes decidiram que seria 20 de novembro, data essa marcada pela morte de um dos principais líderes da resistência e luta da comunidade negra aqui no país, Zumbi dos Palmares. A data foi ganhando mais popularidade com o passar dos anos, e um desses impulsionadores foi a criação do Movimento Negro Unificado, o MNU, no ano de 1978. Porém, ainda foi preciso que muito tempo se passasse, e apenas em 2011, o 20 de novembro entrou oficialmente na agenda de feriados do país. Porém, apenas em 21 de dezembro de 2023, através da Lei 14.759, o dia 20 de novembro se tornou oficialmente feriado nacional. Eu acho que é importante resgatar a história da noção de consciência negra, porque isso começou na década de 1970, quando o movimento negro entendeu que a data do 13 de maio ela não representa a luta e a fome, a resistência da comunidade negra, dos afro-brasileiros, tal, e entendeu que precisava de uma data que fosse mais valiosa, que representasse todas essas lutas. Então a noção de consciência negra ela passa por um conjunto de jovens negros em Porto Alegre, em 1970 também. Eles criam esse movimento tentando resgatar uma data que representasse a valorização de uma ideia de resistência, não uma ideia que fosse... ela é festiva, mas essa festividade dela ela tem uma noção de consciência. E outra questão é o processo de formação. Nós precisamos ter processos cada vez mais formativos e interessantes de entendimento do que é a sociedade. E essa manutenção, claro, de cobrança. A gente tem que ocupar todos os espaços, ocupar os espaços de organização coletiva e fazer cobranças. Porque eu acho que esse é um aspecto fundamental dentro da nossa sociedade, né? Eu lembro até uma coisa que é importante, só para ver como é que é essa questão, como isso impacta, essa própria classificação que nós utilizamos hoje, né? Quem é um negro no Brasil? Quem é um negro no Brasil é a junção de pretos e pardos. Então, e aí, essa foi uma reivindicação histórica do movimento negro, entendendo que as pessoas pretas e pardas é a composição das pessoas que são chamadas negras. Então, isso é uma reivindicação coletiva. Você organiza, você estabelece um processo de estudo, você faz um estudo sobre a sociedade brasileira e entende, para que não haja distinção no projeto de organização coletiva, nós estabelecemos a classificação negra, a junção de pretos e pardos. E isso vai para vários setores de como cobrança. Você vai cobrar o Conselho Nacional de Educação, você vai cobrar os seus conselhos municipais, os conselhos que são estaduais. Você vai dentro desses espaços de forma organizada, de forma coletiva, e você consegue aprovar suas pautas e as suas reivindicações. Esse é um dos exemplos assim, históricos também que acontecem no movimento. Então, mas é uma luta constante, né? A luta do racismo é uma luta contra uma projeção ideológica muito antiga, né? Que surge desde a década do século XIX, mas é uma luta constante em todas as esferas da nossa sociedade, né? Eu acho que isso é uma das coisas contemporâneas, inclusive, né? Para a juventude negra, o acesso a espaços que historicamente eles nunca acessaram. Exemplos de ações como essas é João Gabriel de Oliveira, arquiteto negro, idealizador da Sala Preta, que busca mentorar jovens negros no ramo da arquitetura. Quando eu percebi que eu tinha como ajudar outras pessoas nesse sentido, foi quando surgiu a ideia da Sala Preta. Eu já faço parte de um grupo chamado Arquitetura de Preto, que é um movimento que busca conectar arquitetos negros no Brasil inteiro. Eu sou coordenador regional Bahia. Essa iniciativa foi criada por Pedro Rubens, que é um arquiteto lá de Minas Gerais. E dentro de Bahia eu tento fazer as movimentações necessárias para que a gente consiga se conectar, enfim, tornar a comunidade negra mais unida nesse sentido. E dentro da arquitetura de preto, eu comecei a sentir uma necessidade de que, para além de conectar os arquitetos, a gente precisava
qualificar eles para o mercado, né? Deixar eles capazes de atender um cliente, de conseguir passar um orçamento de forma correta, precificar de forma correta. Tanto a arquitetura de preto quanto a sala preta, eles existem justamente para poder ser um facilitador. De alguma forma, garantir que essas pessoas negras consigam acessar esses espaços que até então foram mais difíceis de serem acessados, sabe? Sentir na pele o tratamento diferente e a dificuldade de acessar espaços. Sentimento esse que João Gabriel foi exposto por diversas vezes, mesmo depois de se firmar e conquistar um diploma. Quando eu me formei, que eu comecei a entrar nos espaços mais elitizados ainda da profissão, que eu comecei em lojas, etc., eu comecei muito a ser confundido, né? Então, eu nunca era o arquiteto, eu era o estagiário, ou eu era apenas uma pessoa curiosa, mas eu nunca me considerava o arquiteto. Até eu conseguir ser visto como arquiteto levou um tempo. E eu achava que era porque eu sou novo, enfim, até perceber que não, né? Que na verdade era por conta da minha aparência. Cabelo crespo, nariz grande, boca grande, pele um pouco mais escura, tudo isso vai interferir na forma como as pessoas tratam a gente. A pigmentocracia é isso, né? Quanto mais claro você é, mais acesso você tem. Quanto mais escuro você é, menos acesso você tem. Então, o racismo estrutural, ele se manifesta dessa forma, de forma violenta, tentando de alguma forma não garantir esse espaço pra gente. E o que eu tento fazer com a sala preta é fazer com que esses alunos adentre os espaços, mesmo que esses espaços muitas vezes não queiram a gente ali dentro. Tem autoestima, tem essa vontade de fazer sempre, porque você vai acabar tendo que fazer mais, e se conecte com os seus, porque sem os seus você não consegue chegar em lugar nenhum. Um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra e paz e... É isso. E no ESB Notícias, segunda edição, você confere a segunda parte dessa reportagem especial que celebra aí o 20 de novembro, mostrando nossas conquistas, como eu disse anteriormente, e também os desafios que ainda precisam ser enfrentados. E já ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser rever os nossos telejornais, acesse nosso canal do YouTube, apareceu embaixo no seu vídeo, escaneou o QR Code e você pode rever estas e outras edições, tá bom? E se você quiser entrar em contato com a nossa produção, você já sabe, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, 7734248766, tá aí na sua tela, escaneou, você fala com a gente, tá bom? Outras informações locais você confere logo mais, às 18h30, como eu já disse, no ESB Notícias, segunda edição, com Jaqueline Silva. E a seguir você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia, bom restinho de feriado. Amanhã eu tô de volta, tá? Ao meio-dia, pra gente almoçar juntos aqui na tela do seu canal 4.1. Até lá, gente. Melhor tarde a todos e até amanhã. Tchau, tchau.